Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Cheio de uma mensagem de paz e de esperança, está entrando no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Iniciamos o programa de hoje mandando um abraço muito grande para todos que assistem o programa em Minas Gerais, Paraná, no Pará. Muito obrigada, viu, gente, pela companhia e também pelos recados aí que todos encaminham via e-mail. Hoje o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto nos aponta qual é o caminho para a felicidade. Quando você começa, então, a focalizar somente nas coisas positivas, nas coisas boas, mesmo os fatos negativos podem ocorrer, você vai enxergar o fato negativo, mas a sua mente não se prende a ele. Fique conosco e se assombre com a própria capacidade de discernimento ao final desses 30 minutinhos. Não saia daí. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seitonoi de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Quando se busca ser feliz, saciando os 5 sentidos, nunca é o suficiente. Quando se ignora o zelo pelas coisas materiais e mergulha-se cegamente no plano místico, algo sempre falta. Por isso, em pleno equilíbrio, aprendemos aqui na Seitonoi qual é o caminho para encontrar a felicidade. Na palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado, estou muito feliz em estar com vocês hoje, no mais um programa Seitonoi na TV, o modo feliz de viver. Vamos estudar este livro maravilhoso que é A Verdade, volume 4, a partir da página 127, O Caminho para a Felicidade. É verdade, o Caminho para a Felicidade que está na página 127 deste livro. As pessoas às vezes ficam procurando a felicidade fora delas. E se eu disser para você que ela está muito mais próxima do que você imagina? Tem uma historinha, uma mitologia, né? Bom, uma historinha que ilustra bem isso que eu vou falar para vocês agora, de onde está a tal felicidade. Dizem que deuses, né, certa vez estavam reunidos e disseram assim, bom, vamos guardar um grandioso tesouro, e esse tesouro é a felicidade. Mas nós temos que guardar num lugar assim, quase que impossível do ser humano achar. E aí os deuses então começaram a discutir onde será esse lugar assim impossível do ser humano achar a tal felicidade. Discute daqui, discute de lá, onde que está essa felicidade, onde que nós vamos esconder a felicidade do ser humano? Então um Deus levantou a mão e disse, olha, eu acho que nós devíamos esconder na Lua. E um outro contestou, bem, na Lua, se a gente esconder, o ser humano é muito inteligente, ele vai desenvolver máquinas, chega na Lua e vai achar a felicidade. Não acho uma boa ideia, não.
O outro opinou, bom, talvez se a gente escondesse no fundo do mar, também não acho uma boa ideia, disse um. Eles fazem máquinas, vão lá no fundo do mar e acham, e se enterrarmos em montanhas também não vai dar certo. Ficou aquela discussão, até que um Deus levantou a mão tímida e disse, olha, tem uma ideia, hein? Pode dizer, onde é que você acha que devemos esconder a felicidade? Olha, esconda dentro do ser humano, porque este eu tenho certeza que é o último lugar onde ele vai buscá-la. Interessante, né? Esconda a felicidade dentro do próprio ser humano, porque vai ser o último lugar onde ele irá buscá-la. E a ideia foi aceita. Diz então que os deuses decidiram e Deus grande, o Pai, escondeu então a felicidade dentro do ser humano. Escondeu o modo de dizer. Significa isso, né? Vamos ver aqui. Essa felicidade a qual nós estamos buscando, e muitas vezes a gente busca fora nas coisas externas, né? É no bem material, é no carro, é na casa, é no celular. Não estou dizendo que isso não é importante para o ser humano. Todo ser humano tem direito a essas coisas boas e belas do mundo. Todo ser humano tem direito de viver com essa dignidade a sua vida. Porém, é interessante notar que às vezes as pessoas buscam isso, têm os seus objetos, aquilo que elas achavam que iria trazer a felicidade e se frustram. Eu li recentemente uma notinha num jornal de grande circulação aqui em São Paulo, que psicólogos estão estudando casos de depressão profunda em grandes executivas. Executivas que moram em lugares maravilhosos, têm apartamentos, têm posição social, têm tudo, mas estão entrando em depressão. O aumento desses casos de depressão está chamando a atenção desses psicólogos. Aparentemente elas teriam tudo, teriam felicidade, teriam as coisas materiais ao seu dispor, mas a tal felicidade não vem. Essa felicidade, então, ela é encontrada a partir do momento que você primeiro se conscientiza de que você, sem nada, sem absolutamente nada, já é a própria vida de Deus. Nós recebemos lá na Regional São Paulo Penha, no ano retrasado, uma carta de uma presidiária. Eu vou contar para vocês mais ou menos o que ela dizia. Ela contava que sempre foi uma pessoa muito sofrida e que vivia sempre com muita tristeza no seu coração. Ela cometeu um crime, foi julgada, condenada e estava na cadeia. Só que na cadeia ela recebeu uma revista da Seiichi Noye e leu aquela revista e ela conta lá que praticamente ela devorou aquela revista, tanto que ela leu e releu aquela revista. E ela escreve na carta assim, ao ouvir as palavras que eu sou filha de Deus, bateu em mim uma emoção tão grande e eu me senti uma pessoa verdadeiramente livre. Olha, mesmo estando, ela diz na carta, mesmo estando presa nestas paredes, eu me sinto livre mais do que se eu estivesse do lado de fora, quando eu vivia sem essa consciência de que eu sou filha de Deus. E eu vou contar um outro caso para você, um caso que aconteceu com a minha filha. A minha menor, na escolinha dela, tinha uma menina lá que aprontava poucas e boas. Mas um belo dia, um belo ano, ela começou a ficar quietinha, tranquila, serena, e todo mundo atribuía que era medo da professora. Ela deve estar com medo da professora, ou então deve estar com medo de alguma coisa, a professora que é brava, ou o professor que é bravo, etc. e tal. Bom, um certo dia lá, minha filha estava dizendo, a professora passou uma tarefa de desenho e eles ficaram desenhando, um desenho livre, e esta menina desenhou um personagem, um menino, e escreveu assim, o homem é filho de Deus. E minha filha, que conhece Seiichi Noye, né, e olhou aquele desenho e disse, puxa vida, você escreveu, o homem é filho de Deus, né? O ser humano é filho de Deus. Ela disse, é verdade. Olha, eu vou contar um segredo para você. Você não conta para ninguém? Ela falou, não conto não, é lógico. Só contou para mim, viu? Ela disse assim, na verdade, uma vez eu estava lá na biblioteca e peguei um livrinho lá, O Menino Feliz. É um livrinho que diz lá que o homem é filho de Deus. O livrinho não tem esse nome não, a gente sabe o nome dos livros do professor Junji Miyaura, né? Sementinha de Caju, tem uma série de livros infantis que o professor Junji Miyaura escreve e ele coloca sempre que o homem é a própria vida de Deus, é a manifestação da vida de Deus. E ela disse assim, quando eu li que eu era filha de Deus, eu fiquei, nossa, espantada. Eu olhei, nossa, eu sou filha de Deus? Então eu preciso ser igual uma filha de Deus. E começou a se comportar diferente. Ela disse assim,
Olha, o pessoal pensa que é por causa do medo da professora, do medo dos professores, mas não é não, viu? É que eu descobri que eu sou vida de Deus. Olha só como ela conseguiu trazer para dentro de si a felicidade só por abrir, né, a porta desse tesouro que estava lá dentro, dizendo, eu sou vida de Deus, eu sou filho de Deus, abriu-se esse tesouro que estava escondido dentro dela. E vamos acompanhar com o livro aqui, ó. Disse que o ser humano possui direitos básicos, porém, excetuando-se questões legais, não adianta nada possuirmos liberdade original, impossível de ser violada por pessoa alguma, se nós próprios não fizermos uso dela. Cada ser humano possui liberdade inviolável, mas essa liberdade não serve para nada se eu não souber usar essa liberdade. Mas liberdade aqui no caso não é simplesmente eu ter o direito de fazer o que eu quero, no momento que eu quero, sem respeitar regras e normas e as outras pessoas. Isso não é verdadeira liberdade. A liberdade a qual se está se referindo aqui é a liberdade do pensamento, é a liberdade das escolhas dos pensamentos que eu tenho dentro do meu dia a dia, na minha vida. E nós temos muitos maus hábitos, é muito comum as pessoas se reunirem em torno de notícias negativas, em torno de fatos ruins. A gente presencia isso todos os dias. Pessoas, quando tem uma má notícia, a pessoa se junta e comenta, e comenta, e comenta aquela notícia negativa, e aquilo vai se tornando uma grande bola de neve, vai desanimando as pessoas, vai entristecendo as pessoas. Isso é tão verdade que até para falar do tempo a gente diz assim, olha, hoje o tempo vai estar ruim. Quer dizer, basta chover, basta ficar encoberto, hoje o tempo vai estar ruim. Agora eu pergunto, quem é que tirou isso e de atribuir qualidade ao tempo nesse sentido? Está ruim ou está bom? Quer dizer, se chove, está ruim? Bom, depende. Eu acho que para um agricultor, para a questão da renovação da água no planeta Terra, não está nada ruim. Está ruim porque incomoda a gente, porque a gente tem que sair na cidade grande, tomar um pouco de chuva. Mas todo mundo comenta, está ruim, o tempo está ruim. Parece que tudo virou ruim neste mundo, né? Bom, jornalistas sabem que o pai do jornalismo moderno, um norte-americano chamado Mencken, ele dizia o seguinte, más notícias, boas notícias. Ele dizia más notícias, boas notícias. Significa assim, quanto mais má notícia a gente veicula, parece que mais as pessoas se interessam por essas más notícias e comentam essas más notícias. As boas notícias parece que passam aí bem despercebidas, não é? É assim que nós temos que mudar esse conceito e começar a falar, pensar e agir de modo que nós afirmemos as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. O professor Masaru Taniguchi diz o seguinte, olha, quando nós prendemos a nossa mente com as coisas negativas, com palavras negativas, com fatos negativos, damos a isso o nome de autoprisão, ou prender sem amarras, já que não existe nenhuma amarra que prenda a mente. Quer dizer, não existe uma amarra que prenda a mente visível, mas as más palavras, a gente ficar alimentando a nossa mente com más notícias, com certeza nós estamos fazendo amarras mentais. Então, como um ser humano pode se tornar feliz? Bom, primeiro, então, ele precisa conhecer a lei mental. Nós já estamos falando a respeito da lei mental. Uma das leis mentais é semelhantes se atraem. Semelhante atrai semelhante. Isso nós estamos nos referindo à lei mental. Significa que quando você começa a direcionar sua mente a um determinado pensamento, eu não presto, eu sou fraco, eu não consigo, eu não posso, então, obviamente, você vai começando a perder ânimo, enfraquecer, esse desânimo vai tomando conta de tal forma na sua vida que você perde a vontade até de estudar, de trabalhar e etc, etc, etc. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, comigo também aconteceu. Na fase de adolescência, e eu era uma pessoa bastante desanimada. Não confiava em mim, não acreditava em mim, e isso fazia com que eu ia mal na escola, não acreditava em mim no sentido de ter um futuro bom, de trabalho. Olha, uma certa vez eu estava no 2º ano do ensino médio, e estudando no ensino médio eu reprovei de 2 matérias, na verdade, né? Física e Química. Aquele ano lá eu saí desolado para minha casa e fiz um trajeto mais ou menos quase uns 4 ou 5 quilômetros da escola até minha casa a pé, imaginando que desculpa eu ia dar para os meus pais, né? E no caminho eu encontrei uma amiga chamada Sandra,
faz muitos anos que eu não vejo a Sandra e queria, se ela assiste o programa da Seite na TV, dar um grande abraço, porque ela fez uma coisa comigo que marcou a minha vida para sempre. Eu encontrei com ela, ela me viu cabisbaixo, ela perguntou: oi Marcos, o que está acontecendo com você? Você está meio aí tristonho? Eu disse: eu acabei de reprovar de ano, já é a segunda vez que isso acontece na minha vida, eu não sei o que eu faço. Aí ela falou: olha, fica tranquilo, Deus fecha uma porta e abre um portão, vá tranquilo. Só essa frase, Deus fecha uma porta e abre um portão, me tranquilizou e eu fui caminhando. Eu acho que ela tem razão, ela tem razão. E eu comentei então com os meus pais, mas agora com o coração sereno. Não gostaram da notícia, obviamente, e então fiz uma proposta de mudar de escola, onde eu fui estudar, pude ser promovido de ano, quer dizer, passei para o terceiro ano de ensino médio, mas tive aquela história de dependência, né, quer dizer, carreguei 2 matérias para trás, mas em compensação ali foi um marco na minha vida. Foi nesse colégio que eu descobri o teatro, que eu fiz teatro, que eu perdi a inibição, que eu comecei a melhorar a minha autoconfiança. Tudo isso ainda não conhecia a Seite Noé. Eu vir a conhecer a Seite Noé só acho que uns 4 ou 5 anos depois desse episódio. Mas eu já era uma outra pessoa. Uma frase pode mudar a nossa vida se nós acreditarmos nisso. Então eu estava tolhido, minha mente estava amarrada. Ela simplesmente puxou aquela cordinha, e ao que ela puxou aquela corda, parece que abriu realmente a minha mente e eu fui em busca desta felicidade que estava dentro de mim. É uma busca constante, a gente nunca deve parar a busca desta tal felicidade. Então diz o professor Masaru Taniguchi, conhecendo a lei da mente, semelhante traz semelhante, que tal a gente começar a pensar somente em coisas boas. Devemos sempre ver apenas o lado iluminado das coisas e dos fatos. É preciso que fechemos decisivamente os olhos mentais em relação ao lado escuro, desagradável e doentio. A mente tem a tendência de ser atraída pelo lado negativo das coisas e dos fatos. Prestar atenção? A mente tem a tendência de ser atraída pelo lado obscuro, pelas coisas negativas dos fatos. Sabendo disso, vamos começar a selecionar as coisas que nós vamos ler, vamos selecionar aqueles programas que nós vamos assistir e vamos selecionar as palavras que nós vamos utilizar no nosso dia a dia. Bem, diz então o professor Masaru Taniguchi, ele explica o seguinte: quando você começa então a focalizar a sua mente nas coisas positivas, nas coisas boas, mesmo os fatos negativos podem ocorrer, você vai enxergar o fato negativo, mas a sua mente não se prende a ele. Esse é o segredo. Não é que você vai falar: bom, a partir de agora eu vou enxergar as coisas positivas, vou falar de coisas positivas, vou ler livros de mensagens positivas e como uma mágica o meu mundo vai se transformar, eu não vou enxergar mais nada negativo. Não é isso. Você vai enxergar, se você ligar a televisão e ver um fato negativo, você vai enxergar aquele fato negativo, mas a sua mente não vai se agarrar a ele. O que eu digo, como explicar essa questão da mente que se amarra? A mente se amarra significa a mente fica lembrando do fato dia após dia, dia após dia. Você pode até inclusive sonhar com aquele fato, dormir mal aquela noite, quando a mente ficou presa a um fato negativo. Isso já não aconteceu com você? Com certeza. Você assistiu uma cena que te deixou chocado e aquilo foi trabalhando a sua mente e você teve uma noite ruim de sono. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer pessoa. Portanto, se a gente parar com esse mau hábito, né, e focalizar a mente e olhar as coisas positivas e fixar nossa mente nessas coisas positivas, mesmo que ocorra um fato negativo, você vai olhar, mas aquilo não vai ficar preso à sua mente, vai passar de forma bem rápida dentro da sua mente. E o professor Masaru Taniguchi, para ilustrar isso, ele diz o seguinte: há o seguinte ditado japonês: quando a mente não está presente, a pessoa olha, mas não vê. Quando a mente não está presente, a pessoa olha, mas não vê. Bom, vamos pegar um exemplo que eu assisti esses dias na televisão bastante interessante. Um casal, eles estavam com um problema de relacionamento. E apareceu lá uma psicóloga que trabalha essa questão de relacionamento de casais. Bom, interessante. Essa moça, a esposa, no caso, reclamou do marido. Ele é muito distraído, ele joga as coisas para um lado, ele joga as coisas para o outro, ele deixa tudo largado. E ele diz assim: imagina, eu não faço isso coisa nenhuma, essa é a impressão dela. Sabe o que o psicólogo fez? As psicólogas, elas fixaram câmeras
na casa toda para acompanhar os hábitos daquelas pessoas. Olha, para espanto do rapaz, quando ele assistiu às cenas do comportamento dele no dia a dia, ele viu que ele realmente fazia tudo aquilo que a esposa reclamava. Ou seja, a mente dele estava tão habituada a fazer aquilo, que ele fazia, mas não via. E quando a esposa dizia que ele fazia, ele disse, não, imagine, eu não faço isso. Só a partir do momento que ele assistiu a própria cena dele cometendo essas coisas de jogar roupa para um lado, deixar largado, trocar, botar a roupa limpa com a roupa suja no cesto, depois que ele viu é que ele acreditou realmente que estava acontecendo. A mente é interessante, né? Como ela se prende àquilo realmente ou não se prende quando ela não se interessa. Eu vou aqui falar para vocês o seguinte, como é que você faz então para fazer um treino para sua mente realmente, olha, se prender às coisas positivas, aos aspectos positivos da sua vida. Você pode fazer um diário que o professor Keio Kanuma ensina num dos seus livros, que é o Diário do Eu Tenho. Você pega uma folha, um caderno e escreve assim, olha, Deus, muito obrigado, a partir de agora escreverei tudo aquilo que eu tenho. E você pega então esse diário e vai escrevendo, Deus, muito obrigado, escreverei a partir de agora tudo aquilo que eu possuo, tudo aquilo que eu tenho. E vá colocando, né? Eu tenho uma casa, mesmo que seja simples, eu tenho uma família, eu tenho os meus braços, eu tenho meu coração, eu tenho meu pulmão. Vai escrevendo todos os dias, mas encha um caderno, 2 cadernos, 3 cadernos universitários, se for o caso. Se não tiver caderno, escreve numa folha de papel, mas vai escrevendo várias e várias vezes, porque a sua mente vai sair desse lado negativo e vai se prender nas coisas e no lado positivo, todas as coisas positivas que acontecem na sua vida. Quer dizer, isso vai se prender na sua mente e a sua mente, então, vai realmente começar a reconhecer os fatos e as coisas boas que ocorrem aí na sua vida. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa acontecendo na sua vida. Faça com que sua mente se direcione a elas. Tudo bem? Então vamos fazer aí, que tal, uma oração para encerrar esse nosso programa, uma oração para que a gente consiga enxergar, ver somente as coisas boas e belas do mundo da imagem verdadeira. Então eu convido a você a juntar as mãos, fechar os olhos e visualizar o seu mundo interior brilhando. E pense o seguinte, Deus, muito obrigado, sou herdeiro de todas as coisas boas, belas do mundo da imagem verdadeira. A partir de agora, minha mente vai se fixar apenas nessas coisas boas, belas e perfeitas do mundo criado por você. Obrigado, Deus, por me mostrar que este mundo é projeção da minha mente. Obrigado, Deus, por manifestar somente coisas boas e fatos agradáveis em minha vida. Obrigado, muito obrigado. Continue mentalizando essas palavras. Com certeza você vai ver que daqui para frente muitas coisas boas irão acontecer na sua vida. Muito obrigado. Tomados pela certeza de que temos em nossas mãos todas as ferramentas para sermos cada vez mais felizes, vamos ao nosso momento de reflexão. Em qualquer pessoa existe uma grandiosa capacidade infinita que, quanto mais for polida, mais brilho externará. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Não apenas para desfazer nós, mas para amarrá-lo novamente a Deus, não somente para estancar o choro, mas para encher sua vida com sorrisos fáceis. É esse o destino do programa Seitio Noye, um modo feliz de viver. E olha, gente, a paz que você tanto procurava pode produzir por si mesmo agora. De que forma? Participando aí da sua casa, do seu trabalho, do nosso momento de oração. É muito fácil. Fique em posição de oração e pode ter certeza que Deus vai estar te orientando neste momento para resolver essa situação aí que você tanto procura respostas. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para perdoar. Quando não se alcança o almejado, apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta. Não se perdoou a alguma pessoa. Quando odiamos alguém, esse ódio se infiltra em nosso subconsciente e mesmo que o esqueçamos no consciente, ele continua latente.
Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil, ainda que seja fervorosa. Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer oração de perdão. Quem perdoa é perdoado. Para isso, há as seguintes orações: eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoou, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado.